Bom dia, graça e paz seja com todos. Tem ardido grandemente no meu coração, como todos que me acompanham devem saber. Eu decidi entrar no jogo da vida e ao mesmo tempo no pior ano da minha vida. E isso tem confrontado muito, né? Tudo aquilo que nós temos por entendimento, né, com relação à palavra de Deus e Deus fala de uma forma sobrenatural, né, com a gente, quando a gente busca ouvir a voz dele, né. E quando a gente busca através da palavra de Deus, né, tentar entender, né, o que Deus espera de cada um de nós, eu vejo que muitos de nós não temos vivido, né, o sobrenatural de Deus na nossa vida porque nós não nos permitimos, né, tomar decisões. Nós acabamos postergando algumas decisões que muitas vezes Deus nos pede, né, para que a gente se posicione, né. E é bem complicado, é bem difícil, né, da gente entender. E eu entendo que quando Abraão foi chamado, né, para se retirar da casa, da terra dos seus pais, da sua parentela, e Deus disse que no caminho mostraria para ele, né, aonde ele iria ficar. E Abraão foi corajoso ali, né, e ouviu a voz de Deus, obedeceu, só que porém ele teve um pequeno erro, né, o deixar a sua parentela incluía toda e qualquer parentela, né, mas ele levou Ló consigo. E no decorrer da história todos nós sabemos que acabou chegando um tempo que foi obrigado, né, a se separar de Ló. E ali Deus começou a derramar realmente a sua promessa na vida de Abraão. E Deus muda, né, o nome de Abraão de Abrão para Abraão. E ali começa Deus então a realmente fazer. O que a gente entende, né? Que todos os homens, né, de Deus, principalmente Abraão, que é conhecido, né, como pai, né, de todos, né, como onde começou realmente ali a caminhada de Deus para com os homens. Deus teve com Noé, teve tudo, mas a promessa começou ali através de Abraão, né, através do seu filho Isaac, Jacó e assim vai, né. E ele nos promete, né, o sobrenatural, ele nos promete muitas coisas e a gente vê que no processo a gente pode errar. No processo a gente pode ter dúvidas, a gente pode ter medo, né? O que nós não podemos é desistir, né? Porque para que se cumpra a palavra de Deus sobre a nossa vida, é necessário que a gente siga, mesmo com medo, mesmo com dúvida, né? Mesmo com a incerteza de para onde Deus está me conduzindo. Prossiga, é necessário prosseguir. E vai ser necessário, né, no processo, deixar algumas pessoas para trás. Infelizmente, às vezes a gente se apega, né, às pessoas, a gente não quer deixar ninguém para trás, mas existem pessoas que não vão entender o teu chamado, o teu propósito, né, e vão relutar para que tu alcance. Então, às vezes a gente não está conseguindo chegar, né, realmente naquilo que Deus nos chamou, porque nós estamos carregando pessoas das quais não deveriam mais estar ali. Então, o que Deus tem me falado muito forte comigo, um dos primeiros pontos é isso, né? Deixar algumas pessoas para trás. Às vezes a gente carrega tanta coisa nas nossas costas que a gente se sente cansado, abatido, porque nós carregamos, né? E nós não vivemos, né, o nosso propósito. Nós acabamos postergando de viver o sobrenatural de Deus. Então, em Gênesis, aqui, quando eu entrei no Gênesis 18, quando fala ali que 3 anjos aparecem, né, para Abraão, para anunciar, né, anunciaram primeiro ali que Sara engravidaria de Isaac, né, aos 99 anos, e Abraão
já também chegado em idade, então, e eles, Sara riu, né, e Deus disse que daqui a um ano voltaria e que Isaac estaria já ali com eles. Então ali a promessa de Deus já começa a se cumprir, mas quando começa ali na parte do 17, diz assim, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão que faço. Os anjos foram ali porque eles estavam indo a Sodoma e Gomorra, porque tinha se multiplicado em muito, né, lá o pecado, né, e havia um clamor sobre aquelas cidades, ou seja, alguém estava clamando, né, e por ter se multiplicado em muito, né, as coisas, quando Deus chega até nós, ele quer revelar alguma coisa pra gente. Só que ele só vai revelar se tu for capaz, né, de tomar uma atitude com relação a isso. Deus nunca vai ocultar de nós nada do que ele queira fazer, né. Mas às vezes Deus revela a nós e nós fingimos que não estamos ouvindo, fingimos que não estamos vendo, né, e simplesmente ignoramos. Deixa as coisas acontecer. Aquele velho ditado, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é verdade, né? Isso é um ditado do mundo que quer que a gente realmente viva a vida conforme, né, o barco for levando, e na verdade não, né? Todo barco é conduzido, né? Tem um mestre que conduz o barco, e o barco sempre tem uma direção, ele tem um local, um porto para chegar, um foco, né? Então, na nossa vida nós temos que ter foco, objetivos e condução, né? Alguém tem que conduzir, não pode simplesmente deixar o vento nos conduzir, né? Os ventos, né, da vida. Então, aí aqui, visto que Abraão certamente virá a ser grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, né? Aqui virá, né? Por que virá a ser? Porque depende muito do que Abraão, Deus tinha um plano, tinha um propósito perfeito para a vida de Abraão, mas esse plano só se cumpriria se Abraão ouvisse realmente a voz de Deus, obedecesse, né? Se ele realmente cumprisse tudo aquilo que Deus determinou para a vida dele. E hoje, como eu estou aqui lendo a história, a gente vê que sim, Abraão cumpriu perfeitamente o seu chamado. Teve erros, teve falhas, mas o principal é a gente ter um coração que se arrepende, né? Que reconhece o seu erro, reconhece quando a gente falha, né? Quando nós estamos na carne, quando nós abrimos mão, às vezes nos desviamos, a gente sempre pode retornar para a rota, né? Não recomeçar, mas seguir de onde nós paramos e voltar para o foco, né? Voltar para o caminho. Então, visto que Abraão certamente virá a ser grande nação e poderosa, então ali ele realmente veio, graças a Deus, né? No 19 diz, porque eu tenho conhecido e sei que há de ordenar a seus filhos e a casa depois, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado, para que se cumpra, né, o que Deus determinou, não só na vida de Abraão, mas também na nossa vida. É necessário que a gente guarde, né, o caminho do Senhor, para que a gente possa agir com a justiça e com o juízo de Deus, né. Então, às vezes a gente se omite, né, e aceita tudo que vem sobre tudo. E a gente sabe que existe uma verdade, que existe um caminho. E até quando, né, nós vamos nos calar, nós vamos permitir, né, que estar caminhando por qualquer caminho, né, andando na ignorância, andando na perdição, né, e às vezes a gente olha para a vida do outro e é muito fácil, né, reconhecer o erro, o pecado na vida do nosso próximo,
mas a palavra de Deus, ela nos manda olharmos para nós mesmos, né, e buscar em nós o que tem nos afastado desse caminho, né, o que tem nos afastado dessa direção que Deus nos deu. Nós não estamos aqui para mudar a vida dos outros, né, nós estamos aqui para mudar a nossa própria vida. E automaticamente, quando nós mudarmos a nossa direção, né, quando nós entendermos qual é o caminho, qual é o foco, aí sim muitas pessoas vão nos seguir, assim como seguiam a Jesus. Então o foco não é querer mudar as pessoas à nossa volta, desistam. É realmente começar por nós, né? É tomarmos uma atitude de mudança, né? De atitude, de fazer, não pensar, não ficar só no pensamento, amanhã eu faço, não, ontem eu decidi, ontem eu vou começar a fazer. E começa realmente a fazer aquilo que Deus tem te ordenado, tem pedido para que tu possas mudar, né? Não é fácil, né? A gente sabe que existe uma luta espiritual entre a nossa carne e o nosso espírito, que é guiado pelo Espírito de Deus. A nossa conexão com Deus é justamente essa. Eu creio que todos sabem, né? Que é Deus Pai, Jesus Filho e Espírito Santo, que é trino, são três. E assim como nós somos corpo, alma e espírito, né? O nosso corpo é essa carcaça aqui que a gente vê. A nossa alma são os nossos sentimentos, né? Aquela coisa que acha que a gente não pode deixar, que a gente vai magoar, né? E Deus fala que Ele cuida de todos, né? Se Ele te mandou fazer, faz. Porque aqui quando a Sara pediu para que Abraão mandasse Ismael embora com Agar, Deus disse que cuidaria, que Abraão não sentisse aquilo como algo ruim, que não se preocupasse, que Deus iria cuidar também de Ismael. E Abraão fez, com o coração apertado, mas ele fez. E quando Agar estava indo com Ismael e tinha acabado a água que Abraão tinha mandado eles para a caminhada, Agar botou Ismael debaixo de uma árvore e foi para longe do filho, porque ela sabia que ali eles iriam morrer. E daqui a um pouco o anjo chega para Agar e diz, né, Agar, por que, né, essa preocupação? Por que tu choras? Por que estás preocupada? Não disse eu que seria contigo, né? E aí, então, limpa-se os olhos dela e ela consegue ver uma fonte bem próxima de onde eles estavam. A fonte surgiu do nada ali, não, a fonte já existia, né? Então, muitas vezes, nós não estamos vendo a fonte do nosso lado. Então, nós temos que entender que Deus não traz nada à existência, tudo já existe. Só que muitas vezes nós não temos acesso porque nós não estamos vendo. Porque os nossos olhos estão vendados, né? Então, é necessário a gente abrir os olhos, para que a gente possa ver a fonte próxima. Quando Abraão subiu para sacrificar a Isaac, a mesma coisa, Abraão disse, não, vai eu e o moço. E quando Isaac perguntou, pai, cadê, né, o sacrifício? Ele disse, Deus proverá. E quando então ele foi fazer o sacrifício, quando ele olhou, lá estava, né, o cordeiro, e Deus não permitiu que ele sacrificasse o seu filho. Então, tudo é realmente a maneira como nós temos olhado a vida, né? O foco, onde é que está o nosso foco, né? Ele poderia ter negado entregar Isaac, mas como ele sabia que Isaac era uma promessa de Deus, se ele entregasse em sacrifício, Deus podia ressuscitar, né? Mas Deus não permitiu nem que houvesse o sacrifício, porque Deus olhou e viu o coração de Abraão. Então, o que Deus tem nos pedido para entregar em sacrifício, né? O que tem sido hoje, né, o teu pedido? E aqui os anjos seguem a caminhada, né, para Sodoma e Gomorra, e disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei, né? Então viram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou em pé
adiante da face do Senhor. Então seguiram 2 anjos, porque quando chegou na cidade lá que Ló, né, recebeu eles, eram 2 anjos. Então o Senhor permaneceu com Abraão ali. E ali eles começaram um diálogo, uma conversa. E aí Abraão começou a perguntar, né? Se tivesse tantos justos, 50, 100, foi diminuindo até chegar a 10 justos. Tá, se tiver 10 justos na cidade, eu não destruirei. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Não foi pelo pecado. Não foi pela quantidade de coisas absurdas que estavam acontecendo lá. Mas sim, porque não haviam 10 justos, ou seja, não haviam 10 pessoas que realmente acreditavam em Deus, buscavam a Deus, que estavam, né, realmente na presença de Deus. Então, o que nós, né, povo de Deus, servos de Deus, nós temos feito diferença, né, nesse tempo aqui, na nossa casa, na nossa família, em meio a aquelas pessoas das quais nós nos relacionamos, né, no ciclo de amizade, no trabalho, aquelas pessoas que falam com a gente tem sido visto por eles como justo? Ou eles simplesmente nos veem como religiosos, né, que só falam, mas que não praticam nada, não fazem nada, não fazem a menor diferença aonde estão inseridos, né? Abraão sempre fez a diferença onde ele estava, ele sempre foi reconhecido como um servo de Deus, guardado por Deus, e todos viam a mão de Deus sobre a vida de Abraão. Então Abraão tentou de todas as formas, e sabemos que na verdade somente a família de Ló foi retirada da cidade, né? E quando Ló foi chamar os seus genros, eles não quiseram seguir com ele, porque eles não acreditavam, né? Tamanha era o pecado naquela cidade, né? E todos queriam pegar os anjos, e eles tiveram que sair fugidos da cidade. Os anjos cegaram todas as pessoas. E então os anjos disseram para Ló: sai daqui com a tua família, corre, quando chegar em um lugar, um ponto seguro, tudo vai acontecer. Deram a opção de Ló escolher para onde ele queria ir, ele escolheu, ele teve a opção de escolher. E quando eles chegaram então onde eles tinham definido, né, e Deus pediu para que ninguém olhasse para trás, que eles seguissem somente, né? E aí a esposa de Ló resolveu olhar para trás, né? O olhar para trás às vezes não é nem virar totalmente a nossa cabeça, né? Mas simplesmente quando nós posicionamos para o lado, Deus já sabe a nossa intenção, né? Deus já sabe. Então pare de olhar para trás, pare de olhar pelo retrovisor. O que nós passamos no nosso passado serve como aprendizado, né? Para que a gente não faça mais, para que a gente não cometa os mesmos erros. É importante nós seguirmos adiante, nós aprendermos com os nossos erros. Eu costumo dizer que a nossa vida é como uma carteira de motorista, né? A aprovação vem, a luta vem, e se eu não passar naquela prova, eu vou passar de novo. Então é importante que a gente aprenda o que Deus tem tentado falar com cada um de nós em cada momento, né? Sempre, seja na colheita, né? Seja na bênção, ou seja no ruim, que às vezes a gente acha que é ruim, mas mesmo assim, às vezes é Deus tratando, né, com a gente. Seja na luta, né? Sempre tem um propósito, sempre a gente deve tirar algo de bom de todas as coisas, né? Um aprendizado. E se nós não aprendermos com isso, nós vamos continuar repetindo a prova, até que então a gente entenda a importância, né? Então, Ló seguiu adiante, e o que acontece? 3 coisas, né? Abraão é conhecido como amigo de Deus, e Ló foi salvo porque era amigo de Abraão. Mas, então ele foi salvo, né, porque era amigo do amigo de Deus, né? O que você tem sido? Você tem sido o amigo de Deus ou o amigo do amigo de Deus?
que quando tu precisa de alguma coisa, tu liga pro teu amigo e diz assim, tu ora para Deus, pede para Deus agir em favor disso, em favor daquilo. Quero te dizer que o acesso é livre. Todos nós podemos e temos acesso a Deus, né? E a palavra de Deus nos ensina lá que basta a gente abrir a porta, né? Fechar a porta do nosso quarto e então buscar a Deus, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos mostrou como nós deveríamos, né, buscar a Deus, né? A maneira como nós deveríamos nos colocar. Mas Deus não gosta de palavras repetidas, Ele não quer que tu seja um robô rezando na frente dele, não, Ele quer uma oração. Uma oração é falar com Deus, é chegar diante da presença de Deus e abrir o teu coração. E nós não devemos somente falar, né? Nós temos que também ouvir a voz de Deus. Então, muitas vezes nós nos colocamos desesperadamente somente a falar e a gente não escuta o que Deus está tentando nos responder. Entenda que assim como Agar, o poço estava ali do lado dela, eles não morreram, né? Se cumpriu também o que Deus tinha dito para eles, né? A promessa que Deus tinha feito também para Ismael. Então, não te apegue a nada, porque Deus é quem cuida de cada um de nós. Nós não temos responsabilidade com as pessoas, a não escandalizar o meu irmão, a não ser levar o meu irmão ao pecado, né? A não ser viver uma vida verdadeira com Deus e ser a amiga de Deus e não a amiga do amigo de Deus. E mesmo o amigo do amigo de Deus, ele teve a opção de salvar mais alguém, né? E ele foi em busca dessas pessoas que ele queria salvar, que eram os genros, os namorados das suas filhas, e esses não quiseram ser salvos. O que isso quer dizer? Que muitas vezes nós vamos tentar ir atrás de pessoas, né? Nós vamos tentar resgatar pessoas, mas elas não vão querer ser salvas. E se elas não querem, na nossa vida é necessário querer, é necessário desejar, né? E aí Ló aceitou a ajuda dos anjos, foi, mas aquelas pessoas das quais ele gostaria de levar com ele não quiseram ir com ele e foram destruídas. Então é triste, é muito triste, né? Mas existem pessoas que vão preferir ficar no meio de Sodoma e Gomorra, vão preferir ficar no pecado, vão preferir viver a vida que elas bem entendem, né? Conforme o seu querer, a sua vontade. Uma vida de mentira, uma vida de ilusão, que a gente sabe que muitas vezes as pessoas buscam em um copo de cerveja, né, um consolo, e vão para um baile, lá estão cheios de pessoas, rodeados, mas quando chegam em sua casa se sentem tristes, abandonados, sozinhos. Eu costumo dizer assim, ó, que eu não estou só, eu nunca estou só. Deus está sempre comigo. Então que a gente possa saber que existe um Deus, sim, que nos ama. A salvação é para todos nós, é para todos, mas nem todos vão querer, né? Infelizmente. Muitos têm negado a Deus por um desejo momentâneo, por uma coisa passageira. E existem apenas dois caminhos, né? E eu costumo dizer, ou tu tá a serviço de Deus ou tu tá a serviço do diabo. Só que existem duas diferenças. Para mim ser salva, eu tenho que crer em Jesus e confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. É a única regra. Eu crer no sacrifício de Jesus, no sacrifício da cruz e confessar com a minha boca, assim como eu estou falando agora, né? Confessar que eu creio em Jesus, eu creio no sacrifício de Jesus na cruz. Eu creio que Ele morreu para me salvar, eu creio que Ele tem um plano perfeito para a minha vida e eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, né? E a partir de hoje eu declaro que Ele é o meu único e suficiente Salvador e que sem Ele eu nada sou. E o sem Ele eu nada sou não significa que eu não vou fazer nada, que eu vou deixar Deus me conduzir. Não, eu tenho que fazer. Porque Abraão teve que sair da terra dele, Abraão teve que se mover, ele teve que caminhar, ele teve que viver todo o processo. Então não é ficar parado não, é caminhar. É necessário começar a caminhada.
Não fique esperando cair nada do céu. Deus vai te conduzindo e conforme o caminho, Ele vai te abrindo aquilo que Ele tem para tua vida. Tu vais viver tudo aquilo que Deus te tem planejado para tua vida, se tu realmente abrires mão, né, de ficar ali no comodismo, né, na zona de conforto, como diz, né. O meu sonho era ter uma casa, basta uma casa, mas e se Deus quer te dar mais, né? Porque Deus, Ele nos dá não somente para nós, mas para que a gente transborde na vida das outras pessoas. E às vezes a gente se acomoda, para mim já tá o suficiente, então às vezes Deus vai nos chacoalhar e vai nos tirar. José mesmo, quando ele teve o sonho e a visão, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi para cadeia, ele foi escravo. Quem de nós suportaria passar por tudo isso? Mas a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. E um belo dia, na cadeia, tiveram duas pessoas, da qual ele revelou o sonho, que foi o copeiro, né, e o padeiro. E um foi bom, um iria morrer, o outro iria permanecer servindo ao rei, e José pediu para que ele fosse lembrado quando ele estivesse na presença do rei, mas o copeiro não lembrou. Mas não lembrou por quê, né? Porque não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, né? Então nós temos que saber que ele não foi esquecido, né? Ele só foi lembrado quando realmente, de fato, era da vontade de Deus que ele fosse lembrado. Então, existe o processo, existe um caminho, né? Nós temos que decidir. E quando nós decidimos deixar a vida nos levar, nós estamos optando por dizer não para Deus. Infelizmente é isso. Ou eu digo sim, ou eu digo não, né? E às vezes o dizer não é nem falando, é com atitudes. Então é muito mais do que falar, né? E para ir pro inferno, infelizmente, tu não precisa crer no inferno, tá? Tu não precisa acreditar. A partir do momento que tu disse não para embarcar, né, na caminhada com Deus, tu tá dizendo sim pro diabo, infelizmente. E é necessário tomar uma decisão. O que você decide hoje? De que lado nós estamos? Não existe meio termo, não existe em cima do muro, não existe o amanhã, quem sabe, não é hoje. Qual tem sido a minha postura diante de todas as coisas? Como eu tenho me posicionado? Né? E às vezes as pessoas vão olhar para ti, vão te criticar, vão falar. Infelizmente as pessoas não vão, principalmente quem está vivendo a sua vida de acordo com o seu querer, né? Elas não vão entender. Mas aquelas pessoas que realmente vão estar junto contigo no propósito, elas vão se levantar, elas vão te seguir, vão estar junto contigo. E tu vai transbordar. A palavra de Deus nos diz para amar a Deus sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, tem que vir Deus. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar ao meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que me amar. Eu tenho que olhar no espelho e ver quem eu sou. Tem pessoas que não se olham no espelho. Tem pessoas que não se reconhecem, que não sabem quem são. E querem amar Deus e o mundo. Sinto muito. Como que eu vou dizer que amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo o meu irmão que está do meu lado? Amar não significa ser conivente com o pecado. Amar a todos. Porém, o pecado eu não devo amar. Então é bem complicado, né? A gente tem que achar a nossa identidade. Lá em Gênesis, no início, em Gênesis 1:26, fala que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem conforme a sua semelhança. Então,
Eu hoje, quando eu me olho, eu sei que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu nasci para governar sobre a terra, sobre a natureza, sobre os animais. Sim, a mulher, ajudadora do homem. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Que nós temos sido, nós mulheres, na nossa casa. O homem é o provedor, é quem conduz a sua família diante da presença de Deus, porque no Antigo Testamento somente os homens podiam estar na presença de Deus. Então o homem, ele é o sacerdote do lar. E muitas vezes os homens deixam sobre a responsabilidade da sua mulher o ir na igreja. Eu não preciso buscar a Deus, eu já estou trabalhando, já é o suficiente. Não é o suficiente. Tu tens que ter tempo para ir na casa de Deus. Tu tens que ter tempo para ensinar os teus filhos, para orar pelos teus filhos. O homem tem uma grande missão, né? E muitas pessoas têm problema com seus pais. E isso dificulta muito de ter acesso a Deus. Eu costumo dizer que assim, eu não tive um pai presente. Para mim, quando eu vejo alguém falar sobre pai, é muito estranho, porque eu não tive um pai. Hoje eu tenho um pai que cuida de mim, que me conduz, que me ama. E eu tenho buscado a presença desse pai mais do que nunca. Eu não deixei de honrar o meu pai aqui na terra, eu não deixei de cuidar, eu não deixei de fazer a minha parte. Porque quando a palavra de Deus diz honrar teu pai e tua mãe, não significa só se teu pai e tua mãe forem bonzinhos, se te derem tudo, né? Se forem o pai dos sonhos, não, né? Honrar é honrar. E graças a Deus eu consegui honrar. Tenho honrado a minha mãe, tenho cuidado. Mas durante muito tempo isso foi um bloqueio muito grande na minha vida. Porque não era fácil ver Deus como pai. Então, homens, vocês têm aqui na terra uma grande missão: conduzir os seus filhos na presença de Deus. Como a palavra de Deus diz que Deus não é homem, nem filho do homem para que minta, nem para que, né, fale. E se nós que somos maus, né, conseguimos tirar, né, bons tesouros, né, damos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus, né? Então Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. Nós, na grande maioria, nós passamos por todas as dificuldades da vida por escolhas nossas. Então assuma a sua responsabilidade. Onde você está hoje é responsabilidade somente sua, porque Deus nos deu o livre arbítrio, a liberdade de escolher qual caminho eu quero trilhar. E talvez hoje pode ser a tua última oportunidade, né? A palavra de Deus diz que todos ouvirão, todos terão a oportunidade. E em todos nós existe um espírito, porém em alguns o Wi-Fi está desligado. Hoje em dia o Wi-Fi está aí bombando, né? E as pessoas ficam desesperadas quando não tem um sinal de internet. Tente se conectar com Deus, ligue o Wi-Fi de Deus.